Tu conhece um dorama chamado Uma Seul Desconhecida? Esse dorama desse ano, 2025, né, que tem 12 episódios e foi dirigido por Park Chan-wook. Ele fala sobre diversos temas, tanto muito delicados, né, como temas que são assim bem usuais, né? A gente fala muito em diversos doramas, né? Aparece como amizade, como a questão da família, né? Que eles prezam muito em alguns doramas. E fala também sobre a questão da vida, né, nas grandes cidades, nas grandes metrópoles e tudo mais. Tudo que isso pode acarretar, muitas vezes trazendo até problemas psicológicos, né, para as pessoas. Na realidade, o título, né, se remete porque Seul, né, é conhecida como a capital lá na Coreia, né, da diversão, né? Dizem que Seul nunca dorme, né? As pessoas sempre estão fazendo alguma coisa, indo a bares, né? Cafeterias, etc. E o dorama ele mostra que também tem o outro lado, que é o lado das pessoas que trabalham muito, né? Vivem muito naquela correria da questão do trabalho muitas vezes exaustivo. Ele mostra muito também a questão das cafeterias, porque eles consomem muito essas bebidas, né? Para tentar ficar aí, né? Conseguir aguentar essa jornada. E o dorama ele mostra exatamente isso daí, né? Esse lado que não é tão glamuroso de Seul, né? Que a gente não está acostumado a ver na maioria dos doramas. E ele também fala de temas como muito delicados, como por exemplo a síndrome de burnout, né? Que é causado pela exaustão, né? Em certas atividades no trabalho, como por exemplo o acúmulo de responsabilidades, né? A questão da competitividade e outras questões como o bullying, como assédio, etc, né? E a gente vê isso daí, né? Quando a gente vai ver a história, né, das gêmeas, conhecer a história das gêmeas, que é a Midi e a Mire, e elas cresceram sempre muito juntas, né, muito unidas, apesar de todas as diferenças, né, e tudo mais. Mas elas sempre tentaram aí, né, tá fazendo sempre o melhor uma pela outra, né? Elas tinham até um pacto que elas fizeram desde muito nova, né? Porque a Mireia ela cresceu muito doentinha e tudo mais. E à medida que esbanjava a saúde, né, elas fizeram um pacto de trocar de lugar, né, sempre que tivesse alguma situação de caos, né, para elas tentarem aí levar, né, conseguirem levar a vida aí, né, adiante. E a série mostra toda essa história delas, né, e de como o amor entre as duas, a amizade, é capaz de superar muitas coisas, muitas dificuldades. E nessa questão do trabalho, né, cansativo e tudo mais, a gente vê a Mire, que acaba se tornando aí uma funcionária pública, indo trabalhar num ambiente super hostil, né, muito sobrecarregada, né, já cansada aí de certos bullying sofridos pelos colegas de trabalho, além de alguns assédios. E a gente vê também a questão da depressão, né, que é vivida aí pela Midi, a Midi que poderia ter tido um futuro brilhante, né, maravilhoso no atletismo, né, e que infelizmente por um acidente, né, ela não pôde seguir. E as duas vivem, né, esses impasses psicológicos, né. A Midi parece que param no tempo aí, né, e vive como se não tivesse praticamente vontade, né, de fazer muitas coisas na vida. Ela fica pulando de emprego em emprego informal, é, e não tá nem aí, né? Como se ela não investisse muito no futuro dela, ela não visse muito essa questão. Ela até fala sobre o significado dos nomes, né? Que a Mire significa futuro, e por isso ela tem uma carreira brilhante, e o dela, ela já não teve tanta sorte. E ela o filme não, o Dorama ele retrata muito isso, né? Essa questão das diferenças e tudo mais, e de como as pessoas ao redor delas não parecem não se importar, né? Com essa questão psicológica que elas vivem. Tem a mãe que só pensa de um lado o dinheiro que a Mirei manda, e a Midi ela só sabe dizer que você não quer nada com a vida, você é isso, você é aquilo outro, é, né? E não se importa aí com o que parece elas passarem psicologicamente.
Eu vou contar para vocês aqui um pouco do primeiro e do segundo episódio, né, bem resumidamente. Mas o dorama começa mostrando o nascimento das duas, né? Ele é contado pela Midi, né? Ela vai narrando aí alguns episódios e ela fala, né? Quando elas nasceram, quando a mãe estava grávida, o pai e a mãe eles escolheram os nomes juntos, né? Que era Midi e Mire. Que o pai dela pensou nesses nomes assim que viu a ultrassom, né? Delas, né? Esses pontinhos lá, né? Mostrando elas lá. E elas disseram que a primeira que nascesse ia ser chamada de Mire. E depois, né, quando a Midi nasceu, em primeiro lugar, né, eles acabaram deixando para nomear de Mire a segunda filha, né? E ela conta que foi desde esse momento aí que as coisas não deram certo para ela, né? E aí ela vai contando que na escola a Mire sempre foi muito boa em matemática, muito boa em tudo, e que ela só foi aprender matemática bem lá para o quarto ano, né? Ela fala que, em compensação, ela era muito boa em outras coisas, como se defender, né, em esportes. Ela até conta que, porque ela sempre chegava primeiro na fila do lanche, né, do almoço, ela corria na frente de todo mundo, conseguia chegar. Uma vez um treinador viu, né, e levou ela para o atletismo, para ela correr aí, né, e ela conseguiu muitos prêmios, né, muitas coisas. Foi a primeira vez que ela pôde ter um destaque, né, quando na casa dela, já que só quem tinha esse destaque era a Mirê. E finalmente ela pôde aí também ter um destaque na vida, né? E aí ela conta que isso tudo foi por água abaixo quando, num determinado prova de atletismo, né, de corrida, ela acabou fraturando o pé, né? E ela entrou em depressão, né? Porque ela perdeu tudo nesse dia. Ela ia ganhar uma bolsa para uma ótima faculdade, um monte de coisa. E ela acabou, né, tendo que se afastar aí dos esportes. Então ela parece assim que parou naquele tempo, né? Ela não liga muito para a aparência dela, ela não liga muito para negócio futuro, nada. E já a Mirê não, né? Ela cresceu aí na vida, né? Se transformou numa funcionária pública, passou no grande concurso, trabalha para uma multinacional, né? E tudo parece, né, tá lindo e maravilhoso. Ela tem uma vida perfeita dos sonhos, né? Ela ganha muito bem, mora em Seul e tudo mais. Já a Midi, ela mora no interior com a mãe dela, né? A mãe tá sempre passando na cara dela que ela não tem nada, que ela não faz nada. Ela não quer se apegar a nenhum emprego, né? Um emprego fixo assim, porque ela diz que não é o propósito de vida dela, ela não quer isso e tudo mais. E também porque ela diz que quem é que vai dar um emprego, né, de coisa assim fixa para ela, sendo bom assim, né? Se ela também não tem lá essas coisas todas de estudo nem de nada. E ela acaba pulando de emprego para emprego, né? Uma hora ela tá sendo faxineira, outra hora ela tá aceitando uma colheita de morangos, outra hora ela trabalha no supermercado e por aí vai. E enquanto ela, a Midi, né, ela fica pensando na irmã dela, achando que a irmã dela tem tudo, que todo mundo fala sobre ela, que ela não aguenta mais. A irmã dela, lá do outro lado, está se passando por uma vida horrível, né? Porque uma amiga dela, que ensinou muita coisa para ela no trabalho, ela acaba sendo assediada no trabalho e ela vai denunciar o cara. E aí a Mire, ela acaba sendo a favor, né? Testemunhando a favor da moça. Só que quando ela volta, a moça tem ido embora, né? Pegou as coisas dela e foi embora. E aí tudo sobrecarregou, né? Caiu pro lado aí da Mire, né? Os amigos do trabalho se afastaram, passaram a não chamar mais ela para nada. Ela senta numa mesinha bem distante, perto da picotadeira, né? De papéis. E fora os assédios e tudo mais que ela sofre, as brincadeiras que ela tem que ouvir e tudo mais, né? Então ela tá muito sobrecarregada, muito cansada daquele trabalho, né? Ela já não tá mais aguentando aquela vida. E as pessoas acham que ela tá vivendo a vida dos sonhos, mas não é nada disso, né? Ela tá uma mulher extremamente sobrecarregada. E a medida do outro lado, né, tá vivendo a vidinha dela lá, né, sem, né, querer pensar muito em futuro. Até que elas se reencontram em Seul, né, porque a medida vai lá fazer uma entrega de comida e elas acabam descobrindo toda a verdade de um lado de uma e da outra, né? E aí tudo muda quando elas decidem novamente mudar de lugar aí para tentar, né, dar um jeito nessa situação. E é mais uma dica aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem, sigam a gente nas redes sociais. Até a próxima.